Paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso grande e fiel Salvador. Oração dedicatórias, todos em oração silenciosa. Querido Deus e amado Pai, graças te damos pela tua misericórdia, ó Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ó meu Deus e meu Pai, obrigado também, meu Deus e meu Pai, porque tu deste o teu Filho, meu Deus e meu Pai, para que através de sua morte nos concedesse esse privilégio, meu Pai, para nos perdoar os nossos pecados. É verdade que somos pecadores ainda, pecadores remidos, meu Deus, meu Pai, graças à tua misericórdia. Também com a tua ressurreição, que completou o que estava escrito, que está escrito na tua palavra. Tudo está consumado, meu Deus, meu Pai. Obrigado pela presença dos amados irmãos que se encontram aqui, as irmãs, as crianças, que vieram, meu Deus, meu Pai, com o propósito de te louvar e agradecer por tudo que tem feito em cada momento do nosso dia. Obrigado, meu Deus, meu Pai. Basta que cada dia tome conta dos seus momentos, porque temos tribulações, temos alegria em cada dia, mas o amanhã pertence ao Senhor. Então, meu Deus, meu Pai, é motivo de te agradecer por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamada de oração, Salmos 47, versículos de 6 a 7, será uma leitura uníssona. Encontra-se no boletim. Salmodiais a Deus, cantai louvores, salmodiais ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Amém. Canto congregacional, hino 47, de louvor e glória. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz, e a época é bem adequada para a gente lembrar isso aqui. Nós terminamos agora, ontem, a chamada Semana Santa, em que é relembrado e festejado para os judeus a Páscoa, para nós a Páscoa cristã, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, como Paulo diz aos Coríntios, e morreu por nós. Aquele Cordeiro da Páscoa dos judeus apenas prefigurava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, desde que morreu na cruz. Esse cântico lembra isso. Vamos cantar. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça
Leitura bíblica alternada. Colossenses, capítulo 3, versículo de 8 a 15. Fiquemos em pé. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra vós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Querida irmã Pinto, ore agradecendo pela porção da palavra lida nesse momento. Amém. Irmãos, podem sentar. Esse texto de Colossenses, como em todas as cartas de Paulo, ele começa os primeiros capítulos de toda a carta dele, a carta de Romanos, por exemplo, que é um primor de doutrina, de carta doutrinária, ele começa mostrando o que foi que aconteceu. Como foi que aconteceu a nossa salvação? Nós éramos mortos, estávamos desgarrados de Deus, não fazíamos parte da família de Deus, e Ele nos salvou através de Cristo. Todas as cartas têm esse formato. Como foi, o que foi que aconteceu? Nós éramos desgarrados, éramos inimigos de Deus, como Romanos principalmente, que é a principal carta doutrinária. Primeiro e segundo capítulo, ele trata só disso, dizendo quem nós éramos. Não dávamos glória a Deus, a ponto de Deus nos entregar as próprias paixões, de o homem perverter a sua própria natureza, masculinidade, a mulher também perverter a sua própria natureza, feminilidade, e daí viu o homossexualismo. Tudo isso ele explica no primeiro e segundo capítulo, e depois ele começa a dizer o que foi que aconteceu, a nossa salvação, como se deu essa salvação, o que foi necessário para que fôssemos salvos. Aí depois de entendido isso, ele começa a dizer como agora nós devemos viver à luz dessa revelação do Espírito Santo. Todas as cartas tratam disso. E aqui ele está falando também disso, nessa carta de Colossenses, né? Jesus e Paulo, aqui, já depois dele explicar como se deu a salvação, ele está dizendo a esses irmãos: olha, não se deixe enganar por filosofias humanas, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo. Eu ensinei para vocês o que era para ser ensinado. Então não se deixe enganar, que era o que acontecia em todas as cartas de Paulo. O fundamento era esse: os irmãos a quem ele tinha pregado, ou ele ou outros. Como no caso de Colossos, ele nunca pregou lá. Em Colossos, o chefe da igreja era o senhor de Onésimo, como era? Filemon. Então ele mandou: olha, cuidado, não vos deixe enganar com isso. A igreja de Colossos era na casa de Filemon. A carta de Onésimo, de Filemon, diz isso: aos santos que se reúnem na tua casa, pois era lá, a igreja de Colossos. Então, irmãos, nós vemos aqui ele dizendo isso.
Preste atenção, o que foi que aconteceu? Vocês morreram com Cristo no batismo, ressuscitaram com Ele no batismo. Não se trata mais de circuncisão da carne, como estão querendo fazer, vocês voltarem. Era isso, irmãos. Então, esse Deus, esse que morreu numa cruz, eu vou falar isso hoje de novo. Se nós não entendermos a revelação do Espírito Santo, a informação cultural religiosa não serve para nada. Para absolutamente nada, a não ser para nos condenar. Então aqui esse cântico, novamente nós vamos dar glória pelo grande amor de Deus, aquele que deu seu Filho bendito para morrer numa cruz. Exultai de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Eu lembro aos irmãos, quando estiverem cantando, prestem atenção à letra do que está sendo cantado. A música não interessa muito não. A música ela mexe com os nossos afetos, mexe com o nosso organismo, inclusive, e a gente tende a se elevar, se deixar elevar pela melodia e se esquece do que está dizendo. A música não louva ninguém não, o que louva são as palavras. Louvor é sinônimo de elogio, exaltação, engrandecimento, é isso que quer dizer. Então nós damos glórias a Deus por seu grande amor. A Deus. Da medida, é isso, se alegrem muito, é isso que quer dizer exultai. Vinde todos louvar, que coisa linda, queridos. A ti, Senhor, elevo a minha alma em louvor. Cântico antigo, muito bonito, salmo.
Cordeiro de Deus é digno, aquele que tem o poder, a honra, a autoridade, a Ele a honra, a glória, todas as coisas. Que coisa linda, irmãos. Digno é de glória. Aconteceu na plenitude do tempo, mas na eternidade essas coisas já haviam acontecido. O Apocalipse diz que adorarão a besta todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então quem tem seu nome escrito no livro da vida está escrito lá desde a fundação do mundo. Quem não tem seu nome escrito, o seu nome não está escrito lá desde a fundação do mundo. Ninguém muda essas coisas. Deus é Deus, e foi assim que Ele disse, e é assim que será. O Cordeiro Santo de Deus, aquele que João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João estava se referindo ao Cordeiro, quer dizer, fazendo com que as pessoas lembrassem do Cordeiro lá da Páscoa, o Cordeiro lá do Egito, cujo sangue serviu para livrar o povo da escravidão do Egito, sangue passado nas vergas e nos umbrais das portas. Pois é, João Batista, quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava falando disso. Aquele sacrifício tão somente prefigurava o sacrifício desse aí. Esse é quem vai tirar o pecado do mundo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro.
diferentemente do que se ensina, a loucura nas igrejas é a vitória contra o pecado. Não tem nada a ver com essa vida secular. Quando vencemos o pecado, aí a nossa vida secular será alterada. Antes disso, tudo quanto é rico aí tem vitória e não é crente. As pessoas confundem o que foi que Jesus veio vencer aqui na terra. O pecado, foi só isso. O resto é pura consequência. Muito bem. Está conosco, para a nossa alegria, o pastor Jonas. O pastor Jonas está aqui, é de Fortaleza, é o pastor de Dadá, não é? da filha de Rick, não é? Da igreja lá de Dadá. Está aqui conosco. Fique de pé, por favor, pastor. É muito, muito bom tê-lo conosco aqui, viu? Lá em Fortaleza. Quando chega lá, leve a saudação da nossa igrejinha para a sua igreja lá, comunidade lá. Muito bem. Louvado seja Deus. Beleza, Rick, beleza. Rick está presenteando a ele já um livrinho dos nossos. Então a gente fica muito feliz de receber o amado irmão. Um dia, quem sabe, eu irei a Fortaleza e vou lá retribuir a visita. Muito bem, irmãos. Nós íamos passar para os meninos aqui. Hoje nós vimos uma historinha da Páscoa narrada por criancinhas de 2, 3 anos. Coisa linda, criancinha. Mas não, faltou aí uma peça aí que a gente não encontrou para que o som do computador fosse para as caixas. Aí a gente passa em outra ocasião. Mas eu achei muito interessante, muito bonitinho. Crianças contando a história da Páscoa. Eram crianças pequenininhas, mesmo não sabe nem falar ainda. Ele ficou muito triste. Eu achei muito bonitinho aquilo. Digo, vamos passar para as crianças. Mas muito bem. Então, queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. Leremos o capítulo 15, de 1 a 20. Vamos falar pouca coisa aqui sobre a ressurreição de Jesus. A exposição desse texto, na verdade, iria até mais adiante, mas como eu não vou falar expor todo o texto, vamos só lembrar alguns aspectos desse texto aqui, vamos ler só até o versículo 20. Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Atentem para a leitura. 15, de 1 a 20. 1 Coríntios 15, que às vezes eu digo errado aqui, estou já olhando para outro canto. 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 20 nós leremos. Então Paulo diz assim em sua carta àqueles irmãos: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça sou o que sou, pela graça de Deus, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Eles quem? Os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, os outros apóstolos, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo permanecem. Aliás, pereceram, se é que não ressuscitam. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Não vou até o 28, que seria para expor todo o texto, mas na verdade não vamos expor o texto, vamos só lembrar alguns detalhes. Porque estamos na chamada, terminamos agora ontem, a chamada Semana Santa, a Páscoa, que é muito mais conhecida pelo viés mercadológico, ovos de Páscoa. Uma loucura nos supermercados, nos shoppings, nas grandes lojas. O que significa Páscoa, ninguém sabe. Você vê na televisão, o camarada falando da Páscoa como a ressurreição de Jesus. Às vezes não tem a ver com Páscoa. A Páscoa é a morte de Jesus, e não a ressurreição. A ressurreição é o passo seguinte para que nós tenhamos vida, como Paulo está dizendo. Se ele não tivesse ressuscitado, nós permaneceríamos mortos também. Mas foi na sua morte que ele tirou o pecado do mundo. Foi na sua morte que ele disse: está consumado. Foi na morte dos cordeiros que os hebreus foram libertos de Israel. Foi na morte do Cordeiro de Deus que os nossos pecados foram levados e cravados na cruz. A ressurreição foi para comprovar que ele é as primícias, ou o primeiro. Nós vamos atrás dele quando chegar a época certa. Então hoje, no domingo, de acordo com a tradição cristã e o relato bíblico, Jesus ressuscitou logo de manhãzinha. Então, irmãos, é por isso que Paulo repete os versículos 2 e 3, que Cristo, eu estou pregando para vocês esse evangelho, lembrando para vocês esse evangelho. Paulo já havia pregado, então lembrado, nessa carta, as cartas que Paulo mandou para as igrejas, foi tempos depois que ele já havia passado por lá, aí ele soube que o negócio lá estava degringolando, estavam indo atrás de vãs filosofias, de invenções humanas, de vãs sutilezas, de esperteza humana, de psicologia, de sociologia e qualquer outra gia. Então ele mandava as cartas para chamar a atenção dos irmãos. Não é possível que vocês estão voltando, como diz os meninos, de marchar ré para trás. Aos Gálatas ele pega pesado logo no início: ó Gálatas insensatos, quem é que está convencendo vocês aí a voltar do evangelho que eu vos ensinei? Pois se vier mesmo um anjo do céu ensinando qualquer coisa diferente do que eu vos ensinei, seja anátema. Anátema é maldição, é maldito. É essa a única finalidade das cartas de Paulo: doutrinar os irmãos, chamando-os a voltar ao evangelho que ele já havia pregado, ou ele ou outros apóstolos. Então, irmãos, nós vemos isso aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nós vemos aqui no versículo 3 e 4. Antes de tudo, eu vos entreguei. Quer dizer, olhem só, seus coríntios, eu ensinei para vocês isso. Antes de tudo, eu vos entreguei que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu não inventei nada. Eu preguei para vocês sobre as Escrituras. É o que eu vivo dizendo aqui há 8 anos. Eu não invento nada para vocês aqui. Aí ele prossegue: e mais, ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Eu não estou inventando nada. Pois bem, irmãos, como podemos ver, o apóstolo Paulo está relembrando àqueles coríntios o que ele já havia pregado a eles. Eles se converteram, se é que se converteram, como Paulo diz aqui, se é que vocês permanecem na palavra que eu ensinei para vocês. Todas as cartas de Paulo ele questiona isso. Tem um se. Tem uma dúvida aí: se é que vocês são crentes mesmo,
Quando eu digo isso aqui, meio mundo de gente se ofende. Está na Bíblia. Se é que vocês permanecem mesmo na palavra que eu ensinei para vocês. Aos Efésios ele diz a mesma coisa, aos Romanos ele diz a mesma coisa. Sempre ele questiona, se é que vocês permanecem firmes. Até porque Jesus também dizia isso, se permanecerem nas minhas palavras, em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, então permanecer. Isso não está dizendo que você perde a salvação, não. Isso está dizendo que se você é crente, você permanecerá. Você vai comprovar que é crente permanecendo. Muito bem, irmãos. João, lá na segunda carta dele, ele diz isso. Não, na primeira. É na primeira, versículo 2,19. Aqueles que saíram do nosso meio, ele estava falando do pessoal que abandonava a igreja, eles saíram porque não eram dos nossos. Se eles fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. 1 João 2,19. Então, irmãos, nós lemos isso aqui. Paulo lembrando a esses irmãos que o ensino dele, Paulo, apóstolo, estava sendo desvirtuado por irmãos da igreja, líderes da igreja. No primeiro versículo nós lemos, diz, irmãos, eu venho lembrar-vos, presta atenção, irmãos, eu estou lembrando para vocês nessa carta aqui o que eu já ensinei para vocês, segundo as Escrituras. E por que Paulo estava ensinando isso? Olha o versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então havia gente dentro da igreja, provavelmente líderes, corrompendo o ensino de Paulo sobre a ressurreição de Jesus. Ora, se mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. É essa a argumentação toda de Paulo aqui nesse processo, nesse capítulo aqui. Então vejam bem, o apóstolo, hein? Não é apóstolo Valdomiro, não, é apóstolo. O apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, revelou a esses irmãos, se é que eram irmãos, e agora a revelação do Espírito Santo estava indo por água abaixo pela palavra de um líderzinho de meia pataca dentro da igreja. Irmãos queridos, relembrando, quem pregou aos coríntios foi o apóstolo Paulo, como ele mesmo disse, eu trabalhei mais do que os outros apóstolos, e trabalhou mesmo. Deus, quando levantou o apóstolo Paulo para ser apóstolo, foi porque Deus já havia preparado o apóstolo Paulo para ser o que ele foi. Paulo era um homem conhecedor de toda a lei, era um cidadão romano, tinha acesso a qualquer lugar, era um camarada destemido, porque se fosse um caba fraco, não teria suportado a oposição que os próprios outros apóstolos fizeram a ele no início. Então Deus preparou o apóstolo Paulo para ser o que ele era. Por isso que ele dizia, eu trabalhei mais do que eles. E trabalhou mesmo, está aqui, a escritura não mostra isso. Tem 13 cartas dele, quer dizer, só ele escreveu mais cartas que todos os outros apóstolos juntos. Por aqui você vê que ele trabalhou mesmo mais do que os outros. Então isso foi Paulo, um homem extremamente capacitado por Deus, e ele faz questão de lembrar isso, que tudo que ele fazia não era por capacidade própria. Olha pessoal, eu resolvi considerar como refúgio, esterco, estrume, tudo que eu sabia para pregar Cristo e esse crucificado. Paulo não está dizendo que ele se esqueceu do que ele tinha aprendido intelectualmente, não. Ele está dizendo que aquilo não servia para convencer ninguém a respeito do Evangelho. Tem gente que diz, não, Paulo, ele era tanto que ele deixou. Não, ele nunca deixou de ser intelectual, coisa nenhuma não. Ele não considerou aquilo como arma suficiente para convencer alguém sobre o Evangelho. Eu prego a cruz, eu prego Jesus e este crucificado, é isso que eu prego. Eu não prego com base em filosofias, em palavras de homens, para que ninguém se respalde no meu conhecimento. Isso ele diz várias vezes. Em Romanos 15, 18, ele diz lá, não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio no poder do Espírito Santo, levando os gentios ao arrependimento através de sinais e prodígios e maravilhas, para que o seu nome fosse glorificado. Pois é esse Paulo que ensinou a esses homens. E agora, um irmão da igreja, botando abaixo, ou alguns irmãos, como ele diz, alguns dentre vós, provavelmente sem preparo adequado, sem dúvida nenhuma sem o preparo de Paulo, porque ele diz, eu me avantajava sobre todos na minha época, ele mesmo diz isso, sem dúvida nenhuma sem o preparo de Paulo,
Falsos crentes, como Paulo chama nessa própria carta aos Coríntios, ele diz falsos irmãos. Falsos crentes estavam deturpando o ensinamento do apóstolo. Ah, meus irmãos, vejam como o pecado continua exercendo um poder devastador sobre aqueles que não têm a revelação do Espírito Santo, sobre aqueles que receberam uma revelação apenas religiosa, uma revelação apenas cultural. O pastor está falando aqui com a unção do Espírito Santo. Alguns recebem essa palavra com a unção do Espírito Santo, outros recebem apenas como conhecimento intelectual, cultural, religioso. Não serve para nada a não ser para juízo. E isso quem resolve é Deus. Ainda tem mais isso, não é você que resolve. É isso que angustia o pastor. Simples, alguns dentre vós estão corrompendo os meus ensinamentos. Meus não, segundo as Escrituras, como ele mesmo diz aqui. Ah, irmãos, então esses que não têm a revelação do Espírito Santo continuam escravizados pelo pecado, mesmo que exerçam cargos de liderança na igreja, mesmo que sejam pastores. O pastor que ensina qualquer coisa que não é segundo as Escrituras é ministro de Satanás, travestido de pastor. Até Jesus, preguei domingo passado aqui, quando se deu a conhecer os seus discípulos no caminho de Emaús, não foi dizendo: meus filhos, sou eu, vocês não estão me reconhecendo? Como foi que ele se deu a conhecer? Pelas Escrituras. Então passou a discorrer sobre o que dele estava escrito nas Escrituras, nos profetas. Aí eles, é o homem. Foi pelas Escrituras. Você não chega ao conhecimento de Jesus através de conversa humana, de humanismo, de psicologia, de qualquer dia. É através das Escrituras. Portanto, nós precisamos considerar, meus irmãos queridos, o que é que nós sabemos sobre Jesus? O que é que nós sabemos sobre a sua morte e ressurreição, que Paulo está tratando disso aqui. E como ele disse, se sabemos, a quem é que nós estamos dando ouvidos? Ao pastor, que ensina segundo as Escrituras, conforme os apóstolos nos deixaram, pela graça de Deus, ou a pregadores de televisão e igrejas mais e mais e mais, que só falam besteira e a gente acha bacana, porque o homem gosta de besteira. O homem, não se esqueça, como é pecador. Então, quanto mais besteira, olha as músicas de hoje, é só lembrar, só besteira. Quando morrer esses cantores que ainda tem hoje por aí, que escrevem alguma coisa que preste, em termos de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, não sei, quando morrer esse camarada vai ficar só não sei o que teló, quer dizer, só desse tipo aí. Quer dizer, meu Deus do céu, é brincadeira, vai ficar só Luan Santana, é brincadeira, acabou-se, a nossa cultura virou uma diarreia intelectual. Você escuta um rádio, é só diarreia intelectual, inclusive as músicas gospel, diarreia intelectual, besteira pura. Meu Jesus, eu não ouço rádio gospel porque é um terror. Eu digo, mas meu Deus, não é possível, eu estou escutando isso aqui o dia todo, eu não escutei uma música que preste, das tais músicas gospel, não escutei uma música que tenha teologia. Pois é, irmãos, o homem é pecador, então se ele é pecador, o natural dele é pecado. Aí se ele não tiver a libertação do Espírito Santo, nada mais vai funcionar nele, nada. Então nós precisamos saber a quem é que nós estamos dando ouvidos. Ao que foi dito conforme as Escrituras, ou ao que foi dito por um camarada que é bom de papo aqui, inventa meio mundo de besteira, e é isso que eu gosto. A filosofia afirma: o homem precisa ser enganado, ele não consegue viver sem ser enganado. Mas isso é o homem pecador, não remido.
porque o homem pecador remido, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu, Jesus disse isso. Irmãos queridos, eu tenho insistido em lhes chamar a atenção, e tenho recebido feedback de alguns irmãos: pastor, estou cansado de escutar isso, pastor. Diga, então mude. Então prove que mudou. Mas não prova. Eu não vou parar de chamar atenção para os falsos mestres, ainda que a maioria vá-se embora dessa igreja. Pode ir. Quem ficar vai continuar escutando o que a palavra diz segundo as Escrituras, e não segundo o que eu quero dizer para os irmãos. Ou aquilo que nós sabemos, eu repito, foi nos revelado pelo Espírito Santo, segundo as Escrituras que Ele mesmo inspirou, pelo ministério de pastores submissos às Escrituras reveladas pelo Espírito Santo, pastores constituídos pelo Espírito Santo, como está escrito nas Escrituras. Ou nós aprendemos como simples cultura religiosa, que pode ser transmitida a qualquer um, em qualquer igreja, em qualquer canal de televisão, em qualquer lugar. Informações transmitidas simplesmente por falsos mestres. Aí vem a questão: como distinguir, pastor, as duas situações? É muito simples. Jesus disse: a vida, a conduta, o testemunho, os frutos revelarão quem é aquele mestre, se ele é joio ou se ele é trigo. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos: olha, essa cambada que tem aí, raça de víboras, que eram os pastores daquela época, eram os mestres de Israel, eram os doutores da lei. Pois Jesus disse: olha, pelos frutos vocês conhecerão. Pode por acaso uma árvore má dar bom fruto? Pode não. Então, irmão, como é que eu conheço um crente? Pelos frutos, pela vida dele, pela conduta. Como é que eu conheço um pregador? Pelos frutos. Você conhece a vida do seu pastor? Eu conheço irmãos que conhecem a vida do pastor, sabem que o pastor é um salafrário reconhecidamente como tal na cidade inteira, e assim mesmo esse é o meu pastor. Como é que pode um negócio desse? A Bíblia diz que são iguais os dois. João diz que os dois são iguais. Muito bem. E eu já disse isso para o irmão, para ele. Disse: meu irmão, como é que você continua nessa igreja? Ele mesmo me falando mal do pastor dele. Como é que você continua nessa igreja? É a minha igreja. Pois é, você é igualzinho ele. E eu disse na lata também: você é igualzinho ele. Quem diz isso é a Bíblia, não sou eu não. Você é igualzinho ele. Está escrito: aquele que não prega, João, segunda carta de João, versículo 10, 11, por aí assim, está escrito: aquele que não prega a palavra de Deus com integridade, não tem Deus. E os que lhe dão ouvidos, tornam-se semelhantes a ele, ou tornam-se participantes das suas más obras. E obviamente quem pratica más obras não é de Deus. Aquele que é de Deus, como Paulo ensina em Efésios 2:10, é para viver nas boas obras, as quais Deus preparou de antemão em Cristo Jesus, para que vivamos nelas. Então um pregador que não prega a palavra de Deus não tem boas obras, não tem Deus, está escrito na Bíblia. E aquele que dá ouvidos a ele é participante com ele das suas más obras. Está escrito. Aí você mostra isso para o irmão, e o irmão continua participando das más obras daquele mesmo pastor safado, que ele mesmo vem falar mal do pastor depois para mim. E eu já estou cansado de escutar isso. E repetir para o irmão a mesma coisa. E não adianta. Por que não adianta? Simples. A Bíblia comprova: ele é igual ao pastor. Não tem Deus. É só essa a resposta, não existe outra. Então, irmãos queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso.
o ensinamento segundo as Escrituras não pode ser pervertido por alguns dentre vós. Não se esqueça que esses falsos pastores têm por aí, todos eles se dizem evangélicos. Não tem nenhum que diga que é ministro de Satanás, não. Todos eles se dizem ministros do evangelho e estão ensinando errados. Então esses são alguns dentre vós. Estes são alguns dentre vós que estão ensinando o que não está de acordo com as Escrituras. Aí Paulo começa a questionar os irmãos aqui. Para aí, irmãos, esses que estão dentro da igreja, que estão contradizendo o que eu ensinei, eu, apóstolo Paulo, quem são esses camaradas? Em que foi que vocês creram quando eu preguei? Qual foi a parte do evangelho de Jesus que vocês não entenderam? Para agora estarem mudando com essa conversa que não é ressurreição. O que foi que vocês não entenderam? Se não há ressurreição, irmãos, Paulo continua questionando. Lógica, questionando na lógica. Se não há ressurreição, então a nossa pregação é tudo mentira. E vocês creram numa mentira. Portanto, a fé de vocês é vã. E mais, o que nós ensinamos para vocês, como estávamos dizendo para vocês que era a revelação de Deus, então nós mentimos ou tornamos Deus mentiroso. Olha só, 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou Cristo. Temos dito isso a vocês, mas conforme o entendimento de vocês, Cristo não ressuscitou. Morto não ressuscita, então é tudo besteira o que nós pregamos, e nós continuamos mortos. Era isso que Paulo estava questionando com esses irmãos, coisas simples. Interessante, irmãos, que eu questiono aqui com alguns irmãos às vezes, mostro, digo, irmão, presta atenção, irmão, olha o que está escrito aqui, irmão, não serve para nada. É a mesma coisa que Paulo está falando aqui para esses irmãos. Vocês estão pensando que isso converteu esses irmãos aqui? Provavelmente não. Esses mesmos que ensinavam besteira lá na igreja para os outros, provavelmente continuaram fazendo a mesma coisa. Como nós vemos, por exemplo, o apóstolo João sendo rejeitado na sua própria igreja que ele pastoreou durante tanto tempo. Nem as cartas que ele mandava, um tal de Diótrefes, que era o líder da igreja, nem as cartas Diótrefes deixava ser lida para os irmãos. Pode um negócio desse? O apóstolo João desbancado da própria igreja dele por alguns desses irmãos que há entre vocês aí ensinando coisa errada, para vocês verem a força do pecado que eu vivo chamando a atenção aqui. Versículo 15, já lemos aqui. Se somos tidos por falsas testemunhas, porque nós temos asseverado para vocês que Deus ressuscitou Jesus. Agora alguém está ensinando para vocês aí que morto não ressuscita. Então, ou Deus é mentiroso, ou nós somos mentirosos, somos testemunhas falsas de Deus. Detalhe, isso aqui que Paulo estava escrevendo era para uma igreja, viu? Não era para gente da rua, não, era para uma igreja, uma comunidade de crentes, por incrível que pareça. Mas não é incrível parecer não, porque essa realidade é a mesma hoje. Para completar o seu raciocínio lógico, o apóstolo lembra àqueles irmãos e a nós: se Cristo não ressuscitou, então nós continuamos mortos nos nossos pecados. Como eu disse, a ressurreição de Cristo não tem a ver com a Páscoa. Páscoa é passar por sobre, é isso que quer dizer a palavra Páscoa, passar por cima, passar por sobre. Lá na Páscoa hebreia, o anjo da morte veio e passou por cima ou por sobre as casas marcadas que estavam com o sangue do Cordeiro. Então a morte não pegou aqueles irmãos. Pois é, a morte que já está, a morte do pecado que corrompeu toda a humanidade, quando Cristo morreu na cruz, essa morte, esse sangue nos livrou dessa morte. É isso que Paulo está dizendo. Então Cristo, quando ressuscitou, prova que nós ressuscitaremos com Ele. Se Ele não ressuscitou, então a morte dele foi em vão. A morte dele foi em vão. Nós continuamos nos nossos pecados. Foi a morte, repito, foi a morte de Jesus que nos libertou da escravidão do pecado. Foi na morte que tudo foi consumado.
mas foi na ressurreição que nós recebemos a garantia de que iremos após Ele para a glória eterna do Pai. É por isso que eu fiz questão de ler o versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Portanto, irmãos, eu insisto com vocês, se recebemos a revelação do Espírito Santo, sabemos, não apenas intelectualmente, mas com todo o nosso ser, entendimento, alma, força, coração, razão, emoções e vontade. Porque aquele que não tiver a sua vontade escravizada por Jesus, escravizada pelo Espírito Santo, é isso que Paulo diz no início das cartas dele. Paulo, servo de Jesus. Vocês sabem por que isso, irmãos? Paulo, servo de Jesus. Vocês sabem qual é o conceito da palavra redenção naquela época? Redimir, ou remir, que é a mesma palavra. É você recomprar ou libertar alguém que estava escravizado. Acontece que essa compra não era feita diretamente do senhor do escravo. Tudo era envolvido pela religião naquela época. Na época de Jesus, inclusive. Muito antes, mas na época de Jesus também. O pagamento pelo escravo, na verdade, era feito a um Deus. Era feito através de algum sacerdote. Então, digamos que eu quisesse remir um escravo que estava lá escravizado em algum lugar. Eu acertava o preço do escravo com o senhor que estava com ele, fosse qual fosse o motivo, eu quero esse escravo. Não era pago ao camarada como existia na escravidão aqui no Brasil, que você comprava no mercado ali. Não, naquela época tudo era via divindade. Então eu chegava com um sacerdote, eu acertava o preço com o camarada, mas o pagamento era feito a um sacerdote numa igreja, seja lá qual fosse ela. Qual fosse o Deus, não interessa. Então esse escravo, ele era remido via uma divindade. Então ele passava a ser solto da escravidão dele, porque eu comprei o preço dele, mas ele, como eu o soltei, ele era, na verdade, ele ficava escravo daquela divindade a quem eu paguei a escravidão dele. Era assim que funcionava o negócio. É por isso que Paulo diz: eu sou escravo de Jesus. Foi comprada, eu era escravo do pecado, foi comprada, essa minha escravidão foi comprada, mas foi via Jesus. É por isso que eu sou escravo de Jesus. Ninguém fala isso na igreja, até porque não sabe também, não vai estudar um negócio desse, como era que funcionava a coisa na época. Mas era assim. Então nós somos escravos de Jesus. Ele pagou, um Deus pagou o nosso preço. Ou um preço foi pago a Deus, Jeová, através de Jesus. O sumo sacerdote, como Hebreus explica muito bem. Lembra que o sacrifício de Israel, que todos prefiguravam Jesus, era feito via sacerdote? Pois é. Pois, irmãos, se nós entendemos essa revelação feita pelo Espírito Santo, nós sabemos que de fato Jesus morreu para nos comprar, para nos resgatar da escravidão do pecado, e agora nós somos escravos dele, e ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus foi feita pelo poder do Espírito Santo. Ele, como homem morto, não podia ressuscitar sozinho, não. Ele vivo ressuscitou Lázaro no poder do Espírito Santo, mas ele morto não podia ressuscitar sozinho, não. Foi o Espírito Santo que o ressuscitou, e Paulo diz isso. E diz mais, que o mesmo poder que nos converte é o poder que ressuscitou Jesus Cristo. Meu Deus do céu. E uma pessoa pensar que pode se converter sozinha é muita ignorância da palavra de Deus. Isso está nas Escrituras. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que nos converte, é o poder que nos ressuscita da morte do pecado, é o pagamento para nos remir da escravidão do pecado. Então agora aquele mesmo poder que pagou via sumo sacerdote, Jesus, pois é, nós agora somos escravos dele. É isso que significa o dizer de Paulo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Só quando nós sabemos disso, irmãos, e é uma revelação do Espírito Santo, porque foi ele quem operou o milagre
da nossa remissão, um milagre do tamanho da conversão de Jesus, da ressurreição de Jesus. Pois é, então é Ele que agora vai dirigir a nossa vida. Isso só é possível, nós só nos deixamos dirigir pelo Espírito Santo quando Ele realmente nos compra. E não é o escravo que se oferece para ser vendido não e comprado. É quem compra que escolhe o escravo. A Bíblia toda fala isso, que é Deus quem escolhe, sempre foi. Então, irmãos, nós sabendo disso, quando entendemos a revelação do Espírito Santo em nós, então, obrigatoriamente, quem é que está em mim? O Espírito Santo. Não foi Ele que me ressuscitou? Foi. Para quem? Para Jesus. Eu agora sou escravo de Jesus. Pois muito bem, então agora vai permanecer em mim a palavra de Jesus, como Ele disse: se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês pedireis o que quiserdes, e o Pai vos atenderá. Por quê? Porque vocês estão pedindo de acordo com a minha vontade, que é a vontade do Pai. É simples assim. Então, quando nós temos essa revelação extraordinária do Espírito Santo, isso será naturalmente comprovado nos nossos frutos. Que frutos são esses? A nossa vida, a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso testemunho. Isso é natural, irmãos. Isso é natural. E é um milagre. Ninguém é crente porque quer. É crente pelo poder do Espírito Santo em você. Por isso seu querer é alterado. Paulo explica isso aos Colossenses, aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. Não são vocês que conseguem a salvação. Ele explica antes na carta como foi que vê a salvação. Que nem nós lemos um pedaço aqui de Colossenses. Em todas as cartas ele explica isso. Como foi que vê essa salvação? Vocês já têm a salvação. Agora desenvolvam essa salvação com a obediência que vocês tinham na minha presença e agora muito mais na minha ausência. Desenvolvam essa salvação. Aí, para que ninguém pense que é o dono da salvação, ele emenda logo: sabendo, contudo, que é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Está nas Escrituras, não estou inventando nada. Então o crente, aquele que recebeu a revelação do Espírito Santo e agora é tabernáculo, templo do Espírito Santo. Esse negócio aqui, isso não existe, negócio de templo. Isso aqui é um lugar de se reunir só. Quem pensar que essas paredes aqui são mais santas do que a parede de um bordel, está muito equivocado. É parede do mesmo jeito, massa, tijolo, mesma coisinha. O diferente aqui é quem está aqui dentro. O Espírito Santo está em nós, não é no templo não. O templo, aliás, do Espírito Santo somos nós. Então, irmãos, a nossa vida tem que comprovar pelos frutos, que Jesus diz: pelos frutos conhecereis. Pelos frutos, que em Cristo nós morremos para o pecado, sexta-feira santa, e que em Cristo nós ressuscitamos para a vida no domingo de manhã. Esse é o simbolismo do batismo. Você morre quando imerge na água com seus pecados e ressuscita limpo quando emerge da água já simbolicamente purificado. Você foi totalmente encharcado de Jesus. Aquela água ali, por isso que eu disse para vocês, eu prefiro o simbolismo do batismo por imersão, embora a igreja presbiteriana batize com 3 pingos d'água na cabeça do freguês. Eu prefiro a imersão, que eu acho que simbolicamente é mais adequada. Por quê? Porque você foi encharcado. Batismo quer dizer isso. Acaba me ensopou. Então eu estou ensopado de Jesus. Aquela água apenas simboliza. Eu estou ensopado de Jesus. Jesus tomou todo o meu ser. É isso que quer dizer batismo. Aquele negócio de jogar água, seja no tanque, numa piscina, no mar, onde for, aquilo é apenas um simbolismo para provar que eu estou saturado de Jesus. Jesus está do fio do cabelo até a unha do pé. É só isso que simboliza o batismo. Então, irmãos, é por isso que nós precisamos viver em santidade de vida, se é que entendemos a morte e a ressurreição de Jesus. Se nós apenas ouvimos isso porque aprendemos desde pequenininho essa conversa, para começar essa conversa é conversa de maluco. Esse negócio de uma virgem deu à luz, isso é conversa, rapaz.
está conversando? Essa história de um camarada pobre, morto como subversivo pelo governo, como herege pela religião, numa cruz, maldição total. Isso é meu salvador? Isso é conversa para doido. Se não houver uma revelação do Espírito Santo, você ouve desde pequeno essa conversa e se acostuma a ouvir. Não, simplesmente você se acostuma a ouvir. Depois você vai para o inferno com essa conversinha todinha, se não tiver revelação do Espírito Santo. Então, quando há essa revelação do Espírito Santo, eu vou provar na minha vida que eu morri para o pecado. Eu vou provar na minha vida que eu ressuscitei para a vida eterna. E enquanto eu estiver nesse mundo, a minha vida é um caminhar para a vida eterna. Eu vou ficando cada vez mais santo, como Paulo diz lá em Romanos 8, 28, 29, 30. A quem Deus chamou desde a eternidade. Aliás, a quem predestinou, a este também chamou. Tudo no passado, já aconteceu isso na visão de Paulo. Chamou, a quem chamou, a ele também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Paulo pulou o santificou. Porque o santificou é a nossa vida natural. Pois muito bem, o glorificou já aconteceu na eternidade. Então quem foi salvo vai viver em santidade de vida, porque já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que é ser crente, nada menos do que isso. Nós morremos para a morte do pecado. Na cruz, nós vemos a morte da morte. E no domingo, nós vemos a ressurreição da vida. Então nós precisamos viver, já mortos para o pecado, e ter uma vida focada no horizonte eterno. Eu vou para a eternidade como Jesus foi, e os apóstolos viram ele subindo, os discípulos. E o anjo perguntou: o que é que vocês estão vendo aí? Feito um banho de abestado, como diz o Tiririca, um banho de abestado, o que é que vocês estão vendo aí? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, vocês também verão descer. E nenhum deles viu, até hoje. Quando é que eles vão ver isso? No mesmo dia que eu também vi, quando Jesus voltar. Aí tanto eles, quanto eu, quanto Satanás, quanto qualquer um, verá, e se ajoelhará diante dele, e dirá: tu és Senhor. Todos dirão isso para a sua glória, tanto os que vão para o céu, como os que vão para o inferno. Isso é outro aspecto que é difícil entender. Quem for para o inferno, vai para o inferno para a glória de Deus. Uma vez eu explicando esse negócio para o Paulo aqui, rapidinho dizer para vocês, eles não entenderam. Eu dizer que quem vai para o inferno, vai para o inferno para a glória de Deus. Eles não entenderam. Aí um dia, ele conversando com uma outra pessoa, acerca disso que eu tinha ensinado aqui, aí passou um camarada desses todo cheio de troço pelas ventas, pela orelha, por todo canto, tatuagem tudo quanto é canto, e no braço estava escrito lá, Jesus não sei o que. E Paulo disse: ó, é isso que o pastor disse, esse aí vai para o inferno louvando a Deus. Esse aí está indo para o inferno louvando a Deus. Eu tatuou até no braço dele. E é mesmo. É mesmo. Então, irmãos, é assim. Quem for para o inferno, vai para o inferno para a glória de Deus. Não esqueça que Deus matou o faraó para a sua glória, como está escrito lá. Então é assim mesmo também. É meio difícil de entender isso. Por quê? Porque as coisas de Deus, como ele diz, meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. No tempo certo, nós vamos entender bem direitinho essa conversa. Mas por enquanto, o que recebe a revelação do Espírito Santo entende, na medida da nossa capacidade de entendimento, e se dá por satisfeito de saber que é assim que Deus determinou. Não me compete questionar Deus, nem querer saber o que Deus não me deu a conhecer. Foi o que aconteceu com Eva. Eu não quero ser independente de Deus, muito pelo contrário, eu quero ser dependente de Deus. Eu quero fazer só o que Ele me revelou na sua Escritura. Pronto, é o que me basta. Paulo, Senhor, eu estou doente, eu quero ficar bom. A minha graça te basta. Se dê por satisfeito com a minha graça. Fique doente e trabalhe. Pois é assim, irmãos, que nós devemos viver. Vivemos na bendita esperança da vida eterna, e não nessa vida chinfrim, nesse mundo corrupto, que só será restaurado no dia que Jesus vier. Estaremos então, durante todo esse tempo em que estivermos aqui nesse mundo, mostrando frutos daqueles que aguardam o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Presta atenção, irmãos queridos. Estes são dois aspectos inarredáveis, irrevogáveis, ou o que você quiser,
sobre a revelação do Espírito Santo acerca da morte e ressurreição de Jesus. Jesus morreu a morte na cruz do Calvário e ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele para a vida eterna, juntamente com o nosso Senhor. E isso só se comprova, essa verdade só se comprova que foi revelada a alguém pelo Espírito Santo quando ele vive em santidade de vida, de acordo com essa revelação. Essa é a palavra de Deus conforme as Escrituras para os seus santos. Que Deus nos abençoe. Ainda um hino. Cadê? A Síria. Tu está roendo unha, Síria. Rude Cruz. Na crucificação de Jesus, quando ele diz aqui, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, porque até o dia fugiu da cruz. Lembrem que ficou tudo escuro. No momento da morte de Jesus, escureceu o dia. Até o dia se apagou. Até o dia se apagou. O cataclisma foi tão grande, o fenômeno foi tão violento, que até o dia se apagou. Como emblema de vergonha e dor. O cântico diz isso. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz, para mim, há mistério sem fim. De fato, eu não consigo entender esse negócio. Eu digo, como é que um camarada pobre, tido como revoltante, revoltoso, subversivo, herege, como é que esse camarada é meu salvador? Não sei, isso é um mistério. Mas o Espírito Santo me revelou que é assim e eu creio. Então, se eu creio pelo Espírito Santo, eu estou no caminho certo. Se eu apenas sei dessa história culturalmente, o negócio está ruim do meu lado. Mas eu sei que isso é um mistério. Mas foi ali que Jesus me salvou. Nessa cruz ele padeceu, desprezado, morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para a minha santificação. Talvez eu peguei para vocês aqui dizendo que eu vi um ator da Globo dizendo que não gostava dos crentes, gostava de morte, e ele gostava de vida. E coitado, ele nem sabe o que é morte nem o que é vida. Foi a morte de Cristo que nos salvou. Nós falamos tanto dessa morte de Cristo. Vamos cantar a letra que eu já citei aqui, mas vamos ver a implicação disso na nossa
maravilha! O dia em que nós encontraremos o nosso Senhor. E não somos nós que vamos atrás dele, não. É Ele que vem nos buscar, como sempre aconteceu na história da humanidade. É Ele quem vem atrás do pecador, do jeito que Ele foi atrás de Adão e Eva. Irmãos, não esqueçam de orar pelos enfermos, né? Nós temos vários enfermos. Esses irmãos, a gente repete aqui, eu nem sei, eu tinha botado aqui o nome de Keliane, porque nós precisamos orar por Keliane. Keliane tem algumas pessoas doentes, que ela, da família do marido, família dela mesmo também, que ela ajuda a cuidar dessas pessoas. A própria sogra, ela ainda está no hospital, Keliane, sua sogra? Ainda está, mas não, já saiu, né? Então é necessário. Eu tinha colocado aqui o nome de Milena, está aqui? Tá. Ah, a Keliane está aqui também, é porque eu estava olhando para os aniversariantes. Domingo passado aconteceu isso. Milena, irmãos, não esqueçamos de orar por Milena. Milena está esperando aí o resultado de alguns exames ainda, e certamente será submetida a uma cirurgia. Então, para nós, é algo muito complicado, mas para Deus não é, né? Então, para Deus não há diferença se eu estou com a unha encravada, com uma dor de cabeça ou com AIDS. Para Deus, se Ele quiser curar, Ele vai curar do mesmo jeito, tanto faz, né? E Deus não muda. Nossas orações não mudam Deus. Eu faço questão de lembrar de você, mas muda as circunstâncias. As nossas orações faz Deus mudar as circunstâncias. Deus não muda, não. Deus é eterno. Então, quem é eterno não pode mudar. Não pode ficar melhor porque já é santo. E não pode ficar pior porque é santo. É, exatamente. Aliás, não pode ficar melhor porque já é perfeito. E não pode ficar pior porque é santo. Então Deus não muda, mas pelas nossas orações Ele muda as circunstâncias. Então continuemos orando pelos irmãos que estão aqui no boletim. Em especial, eu quero lembrar para vocês, Vilta parece que operou um olho também. Foi? Vilta não avisou a gente, mas a gente está sabendo. Vilta operou um olho. Então a gente lembra desses irmãos. Lembrem, irmãos, lembrem de orar. Como Jesus ensina aos seus discípulos, orai, porque nós somos pecadores. Quando Ele quis dizer a carne é fraca, é nesse sentido. Orai, tem que manter. Paulo ensina mais claramente, orai sem cessar. Então que a gente possa orar, irmãos, orar o tempo todo. E para orar, repito, não precisa vir se reunir aqui na igreja para orar, não. Ora em casa. Vá para o seu quarto secreto, como Jesus mandou, e ore lá. Aliás, esse é o único ensinamento sobre oração da Bíblia. Vá para o seu quarto secreto e ore. Vamos ficar de pé para que a gente ore, agradecendo a Deus. E depois nós impetraremos a bênção e cantaremos o tríplice amém. É bonito esse amém, é assim seja. Quer dizer isso, quer dizer confirmação, quer dizer assim seja, ou seja assim, Senhor. Meu Senhor Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Esse é o atributo do Senhor que é repetido 3 vezes, para que nós tenhamos em mente que esse atributo do Senhor engloba todos os outros atributos do Senhor estão dentro da sua santidade. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Porque o Senhor é santo, 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 perfeito, maravilhoso, sábio, bondoso, justo, ó meu Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido, meu Pai querido, porque o Senhor mesmo, pela sua graça, se revelou a nós. E nós sabemos a quem nos dirigimos, ao Senhor, Criador e mantenedor de toda a criação. E dessa criação o Senhor criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, para que possam louvar, glorificar e demonstrar essas maravilhas do Senhor ao mundo. Meu Deus, e nós temos falhado. Somos réus diante do Senhor. Mas
mais uma vez, pela grande misericórdia do Senhor e pela graça do Senhor, o Senhor jogou a maldição dos nossos pecados sobre o seu próprio Filho. E Ele levou todas as nossas enfermidades, as nossas mazelas do pecado, Ele levou na cruz. E de uma forma assombrosa, morreu crucificado. Até o dia perdeu a sua luz como emblema de vergonha e dor, como nós cantamos. Mas mais uma vez, pela graça do Senhor e de conformidade com as Escrituras, o Senhor ressuscitou o nosso Salvador, para que tenhamos certeza de que a nossa vida aqui na terra passageira já está revestida de eternidade e que chegaremos ao Senhor na glória eterna do Pai. Mas, meu Deus, enquanto estamos nesse mundo corrompido e doente, também adoecemos, porque o Senhor mesmo amaldiçoou a criação por causa do pecado dos nossos primeiros pais. E agora nós sofremos doenças naturais da criação corrompida. Mas como sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, que tem prazer na sua misericórdia, está escrito nas Escrituras, então nós rogamos. Como sabemos que o Senhor é compassivo, sente as nossas dores e sofre conosco, assim como também se alegra conosco quando nos rejubilamos diante do Senhor. Então, Pai querido, nós queremos chorar diante do Senhor, pedindo a sua graça, pedindo a sua mão saradora sobre os nossos irmãos que estão enfrentando algum tipo de enfermidade. Agora Vilta com cirurgia do olho, Keliane com saúde na família, Milena com saúde, com doença que precisa ser removida, outros irmãos aqui, eu mesmo, meu Senhor, e o Senhor sabe que eu muito poucas vezes pedi ao Pai para me curar. Eu pedi ao Pai para me dar força para continuar. Louvado seja o teu nome, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem me dado força para continuar. O Senhor nunca me curou milagrosamente, nem eu pedi isso ao Senhor. Eu pedi que o Senhor me sustentasse. E isso aconteceu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas como amamos os nossos queridos e sofremos com eles, porque aprendemos com o Senhor a ter compaixão, então pedimos ao Senhor que esteja com Milena nesse processo, esteja com Selma, que sofre mais do que Milena. Abençoa a tua filha, Senhor Deus, e dá a ela uma percepção clara de que o Senhor está no comando de todo esse processo. Não há por que nos angustiarmos e nos atribularmos e ficarmos ansiosos demais da conta, porque o Senhor está no comando desse processo. Somos filhos amados teus e sabemos que o Senhor está cuidando de nós. A palavra nos diz que é na tribulação que o Senhor trabalha o nosso caráter, portanto devemos nos regozijar na tribulação. O apóstolo Paulo ensina isso. Oh, meu Senhor, mas pedimos a tua graça, a tua bênção, a percepção clara de todo esse processo, meu Deus, para que possamos, como Paulo, nos dar por satisfeitos com a tua graça, independentemente de circunstância. Mas queremos ver os irmãos alegres, Pai querido. Queremos ver os irmãos sem estar angustiados, com medo de alguma doença. E o Senhor sabe que nós somos fracos e ficamos sim com medo, mesmo sabendo que o Senhor está conosco, mas ficamos com medo, e por isso nós pedimos perdão, graça, misericórdia, compaixão, meu Senhor, porque somos fracos mesmo. A história do teu povo revela essa fraqueza ao longo, desde a criação até hoje, e sabemos que podemos contar com a tua compreensão, meu Pai querido.
mas nos abençoa, meu Deus. Nos fortalece para que tenhamos a plena convicção e percepção do que está acontecendo no reino de Deus, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, porque sabemos que nada merecemos do Senhor, mas que recebemos tudo do Senhor, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele Cordeiro de Deus que morreu numa cruz e ressuscitou, para que tenhamos vida e vida em abundância e vida eterna na glória do Pai. É por Ele que nós oramos, meu Senhor. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que em Cristo nos salvou, a comunhão do Santo Espírito que em nós habita e nos conduz em santidade de vida, seja com todos vós, Igreja de Deus aqui reunida, hoje e sempre. Muito bem, todo mundo.